Então, bom dia para todo mundo. Os conteúdos e avaliações. Acho que para quem entra primeiro na sala, né? Eu pensei que eu tinha entrado primeiro na sala ontem, mas acho que não foi, não. Então, os conteúdos e avaliações serão de acordo com o que está separado na apostila. Essa separação que está na apostila, aliás, a primeira coisa que a apostila que eu dei, ela só vai servir para a primeira prova. E aí, assim, para as outras avaliações, vai ter que ser com os livros mesmo. E segundo, do jeito que está separado lá, foi o jeito que eu planejei a disciplina do semestre anterior. Aí, nessa disciplina aqui, eu vou só inverter alguns tópicos. Porque eu achei que, depois eu pensei, eu achei que do jeito que eu vou fazer agora, fique melhor do que o jeito que eu fiz no semestre passado. É os mesmos tópicos, só que a ordem eu vou mudar um pouco. Tem algumas coisas do final que eu vou colocar no começo agora, semana que vem, por exemplo, e aí eu vou ficar intercalando. Mas a ordem está lá porque assim, só vai servir para a primeira prova, que é a parte integral, ok? E a ordem nem necessariamente vai ser o que está lá, porque eu já mudei, né? Mas eu vou sempre dizendo, só vocês seguirem, acho que é por isso que é importante vocês gravarem o que eu escrevo aqui, né? Que eu sempre coloco, aí vocês vão saber exatamente o que eu estou fazendo, né? Ok? Eu ia falar outra coisa. Não lembro mais. Aula 2, né? Aí, na aula passada, aqui ainda é revisão, viu? Como eu falei, essa primeira semana é revisão. Que nós, assim, basicamente, eu disse o que é uma integral indefinida, né? Tá gravando, ótimo. Eu disse que é uma integral indefinida, e aí eu falei e tudo mais. Falei do conceito de primitiva, né? Que você já conheceu também. E só, né? Fiz uns exemplos assim, bem bobinhos mesmo, nada demais. Aí nessa aula de hoje a gente vai ver o que é uma integral definida, né? Tem a indefinida, que o resultado são funções, né? Eu digo são porque são as funções cuja derivada, né? Só para relembrar, né? Isso aqui sempre vai resultar nas funções, em vários, né? Porque tem ação constante. Todas as funções cuja derivada vai dar essa função aqui, tá? Na integral definida já é outra história. E aí eu sempre começo com exemplo, né? O que é uma integral definida? Então, a aula de hoje, deixa eu ver se eu dou um. Integral definida, né? Ou poderia colocar integral de rima, né? Mas eu vou colocar integral definida. Integral de. Teorema fundamental do cálculo, né? Eu vou colocar só TFC. Teorema fundamental do cálculo. Ok? Aí ficou circular. Não tem nada não. Muito bem. Qual é o ponto de partida de uma integral definida, né? Primeira coisa é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma figura aqui. Aqui, pronto. A ideia inicial, digamos assim, de onde surgiu essa ideia do cálculo da integral de Riemann, foi um problema, assim, não necessariamente esse que eu estou colocando aqui, mas a ideia, assim, de calcular a área abaixo de um gráfico de uma função, que eu vou chamar de região A, né? Aí a ideia inicial para o cálculo de integral foi justamente encontrar a área
não necessariamente da região A, mas um problema equivalente a isso. Eu tinha qual é o tempo verbal, né? Mas tinha-se uma função, né? E queria-se encontrar a área abaixo do gráfico dessa função limitada entre dois números reais, no caso aqui, no caso 0 e 1, né? Nesse exemplo específico. E aí, como é que se faz isso, né? Porque essa região que está aqui em azul é diferente, por exemplo, de um quadrado, né? Ou de um retângulo. Eu tenho aqui um retângulo, e aí, se aqui é A, aqui é B, a área dele é A vezes B, né? Base vezes altura. Ou então, se eu tenho um círculo, deixa eu ver se vai. Aqui, bem bonitinho. Se eu tenho um círculo, e ele tem um raio R, né? Nós sabemos como calcular a área desse círculo. Ou, por exemplo, se eu tenho um trapézio, né? Tem muitas figuras, ou hexágonos, muitas figuras na geometria plana que você simplesmente calcula usando geometria plana. Só que essa região aqui, em azul, ela não é uma figura que eu simplesmente consigo calcular usando geometria plana. Então, eu tenho que encontrar outra ferramenta. E aí, para tentar, aliás, tentando encontrar uma ferramenta que calculasse esse tipo de área, foi que, aos poucos, né, o cálculo foi se construindo, o cálculo integral. E aí, qual foi a ideia, digamos assim, inicial? Existem algumas outras, mas qual foi a ideia inicial que foi feito para que pudesse chegar a um denominador comum, né? Então, eu vou fazer com essa região aqui assim, o que foi feito no caso geral, só para vocês entenderem. Eu acho que vocês devem ter visto isso aqui no cálculo 1, né? Mas, por exemplo, a ideia é tentar calcular, digamos, não é nem tentar calcular, é tentar estimar o valor dessa área aqui, sem necessariamente usar a integral, e a partir dessa ideia, definir a integral definida, né? Definir a definida, mas. Definir a integral definida. E depois a gente vai continuar. Então vamos lá. Então, qual é o primeiro passo para encontrar a área dessa região? Ou o que se fez, né, para encontrar a área, foi o seguinte. Aliás, essa região aqui, ó, só outra coisa, você pode muito bem escrever ela, né? Como é que eu escrevo de forma algébrica? São os pontos x, y do R2, né? Tá escrito o y, ele vai estar, ele é maior que zero. Aqui dizer que é maior que zero é redundante, porque, não, vou colocar assim mesmo, e menor ou igual que x ao quadrado, e o x vai estar entre 0 e 1. Será que vai ficar muito... Não, tá bom. Aliás, eu vou escrever aqui embaixo, para ficar melhor. XY que isso significa, né? Significa que se eu pegar um ponto aqui dentro, ó, um ponto aqui, ele é XY, o X dele vai estar sempre entre o 0 e 1, e o Y vai estar limitado entre a curva x ao quadrado e o zero, que nesse caso é o eixo x, né? Por isso que eu escrevo dessa forma aqui, ok? Então, o que se fez inicialmente para tentar calcular áreas desse tipo, né? De regiões desse tipo? Por que isso não fica 90 logo? Não vou morrer não, se ficar um pouco todo. Ok. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai dividir essa região. A gente vai dividir essa região aqui em 4 partes, inicialmente, né? Vou pegar uma figura aqui que eu já fiz.
Então, pega essa região aqui, divide em 4 partes. E depois disso, eu vou pegar ela e construir 2 tipos de retângulo. Vou colocar aqui mais no centro e aumentar um pouco. Não tem problema não. Todo mundo tá vendo, né? Então, a partir dela, é a mesma figura anterior, só que eu dividi em 4 partes. Aí, a partir dela, eu construo 2 tipos de retângulo. Por exemplo, vamos pegar essa região aqui, ó. Aquela região A, eu vou chamar essa aqui de A1, essa região. Essa região A1, eu posso dividir ela de 2 maneiras. Eu pego esse ponto aqui, digamos assim, inferior, e pego o superior, esse. Formei 2 retângulos, esse menor aqui e o maior. Da mesma forma, eu faço com esse outro. Faço com esse aqui também. E esse último aqui, observem que o menor seria, ele não tem, né? É como se tivesse altura zero. Só tem o maior aqui. Ok? Então, fazendo, digamos assim, construindo esses 2 tipos de retângulo, eu obtenho essas 2 figuras aqui. Vou colocar aqui uma do lado da outra. Não se preocupem que eu vou aumentar, viu? Tá todo mundo vendo, né? É a mesma aqui, só que eu resolvi colocar em 2. Essa aqui dos triângulos, dos retângulos em azuis, é essa da esquerda, e as do vermelho é essa da direita. Aí a ideia, porque assim, eu não sei como é que calcula a área dessa região aqui, por exemplo, ó, esse pedacinho aqui. Mas eu sei calcular a área dessa região aqui, desse retângulo. É bem fácil. Porque esse tamanho aqui é 1/2, né? E essa altura aqui é 1. Base vezes a altura, eu calculo a área desse retângulo. E também consigo calcular a área desses retângulos todos aqui. Aliás, tem que ser o contrário, né? Certo? A mesma coisa, eu consigo calcular a área desse retângulo, ó, deste e desse menor aqui. Então, calculando, eu não vou fazer esse cálculo aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é só a ideia mesmo, intuitiva, né? Eu vou calcular a área desses 4 retângulos, a área desses 3, vou somar, e aí, por exemplo, vocês conseguem visualizar que a área da região A, só voltando para a figura, a área da região A, que é essa aqui, ela é menor do que a área desses 4 retângulos aqui azuis somados, e é maior do que as áreas dos 3 retângulos vermelhos somados, ok? E aí, imagina o seguinte, a área da região A, ela vai ser menor e vai ser maior. Então, ela vai ser maior do que a soma desses 3 retângulos aqui, e ela vai ser menor do que a soma desses 4 retângulos. E aí, se eu calcular a área desses 4 retângulos e somar, o resultado vai ser, já está aqui na apostila, mas eu vou só olhar, que eu quero só que vocês entendam a ideia intuitiva. Só calcular a área e somar, não tem nada, não tem nenhuma conta exorbitante aqui, não. Se não travar aqui, ok. Não.
Aqui, ó. A área dos 4 maiores vai dar 46.875. 0,46875. E a área dos 3 menores vai dar 21.875. Ok? Então, lembrando, nosso objetivo é estimar o valor dessa área A. Se eu dividir só em 4 vezes aquela região, eu obtenho essa estimativa aqui. Só que, só pela essa estimativa aqui, não dá muito para eu ter uma precisão de qual seria a área A. E aí a ideia é o quê? É dividir em mais pedaços. No caso, eu dividi em 4, eu divido em 8. Só que eu vou fazer só esses dois casos, né? Se eu dividir essa região em 8, o que vai acontecer, né? Acho que eu vou fazer só assim, porque essa régua está muito fresca. Então, eu vou pegar a mesma região, aqui, ó. Divido em 8. E a ideia é o seguinte, que quanto mais eu divido a região, mais as áreas dos triângulos, aliás, dos triângulos, não, dos retângulos inferiores e superiores irão se aproximar da área que eu quero, né? E aí a mesma coisa, o mesmo processo. Se eu for calcular essa região aqui, ó, a área desse retângulozinho aqui, ele vai ter base 1/4, se eu não estiver enganado. Aliás, perdão, aqui eu disse que era um meio, né? Em algum momento aqui eu disse que era um meio. Aqui, ó, não, aqui é 1/4, viu? Não tem nada a ver se um meio aqui. Um meio é esse pedaço todo aqui, né? Aqui é 1/4, o outro é 1/8. E a altura continua sendo 1, desse aqui, né? Aí a mesma coisa, cálculo os triângulos, aliás, os retângulos superiores e os inferiores, somo, novamente, eu vou obter uma estimativa. Que está aqui, eu só vou olhar aqui, não tem sentido eu ficar fazendo esses cálculos, já ficar assim, ó, 0, não, este aqui, 0,3984, 0,27, tal. Vou olhar aqui não. Então, muito bem. Calculei, somei os retângulos do lado direito, do esquerdo, obtenho essa estimativa. E já melhorou, né? Esse número aqui, ó, da direita, ele diminuiu, e esse da esquerda, ele aumentou. Ou seja, eu estou, digamos assim, comprimindo, né? Tornando a estimativa melhor. Tanto é que se eu dividir essa região em 1000 pedaços, o que eu vou obter? Se eu dividir ela em 1000, tem um cálculo no livro do Sturt, né? Se a região A for dividida em 1000 partes, obtém-se o quê? Uma estimativa, essa estimativa aqui, ó. A área vai ser menor que 0,3338335. Aliás, aqui é um 2, né? É. Praticamente, você pode cravar qual é o valor dessa área aqui. Ela, assim, só em 1000 partes, a estimativa já ficou muito próxima, né? Do que o valor real dessa área é. Então, inicialmente, quando estava se construindo o cálculo integral,
A área de regiões, como aquela que eu coloquei, era em azul, né? Era obtida dessa forma. Você dividia, somava, dividia, somava, dividia, somava, até que obtesse uma estimativa aceitável. Tá muito, esses números já são muito próximos, né? E depois, daqui a pouco, a gente vai calcular o valor dessa área aqui usando integral. E aí, o seguinte, ó, só para vocês visualizarem aqui, eu achei um GIF na internet. Aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu aumento. Não consigo aumentar aqui. Todo mundo tá vendo esse desenho aqui? Aqui não consigo aumentar. Está todo mundo vendo, né? Tá vendo? Ó, quanto mais... Aqui é uma área que está separada, ela está sendo cortada em várias partes, né? E quanto mais se corta, mais a região verde vai se aproximar da região delimitada pelo gráfico da função. Ok? E aí, quanto mais eu corto ela, essas áreas vão se aproximando, vou obter uma melhor estimativa. Só que não tem sentido. Aliás, depois que foi feito tudo que foi feito, não tem mais sentido você fazer isso para determinar uma área dessa. Ok? Só que quando a gente quiser calcular, a gente não vai fazer isso mais, vai usar o cálculo integral que já está construído há muito tempo, né? Então, vocês entenderam essa ideia, né? Que, assim, a ideia que foi, digamos assim, inicial para definir o cálculo integral. Você tinha uma região, dividia ela em vários retângulos. Essa maneira de dividir o retângulo também tem... Você pode dividir de outra forma, né? Essa aqui que é mais simples para entender. E aí somava as áreas desses retângulos, depois dividia várias vezes, tentava ter uma estimativa razoável. Muito bem. Aí, a partir dessa ideia, todo mundo entendeu isso, né? A partir dessa ideia foi que definiu-se ou a integral definida. Definiu-se a integral definida, mas como, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas é o seguinte, que vocês já viram, assim, devem ter visto no cálculo 1. Vou pegar essa aqui. E aí, o que foi feito? A partir dessa ideia, é lógico que tem muitas entrelinhas. A partir dessa ideia que eu falei desse exemplo anterior, é que foi definido a integral definida, ou a integral de Riemann. E aí, a partir dessa integral de Riemann, é que foi feito, é que definiu-se o cálculo de áreas para regiões desse tipo, né? Ó, que são limitadas por dois pontos, A e B, no caso dessa região aqui, ó, você pode escrever ela. Por que que ela não fechou? Ok. Essa região aqui eu posso escrever da seguinte forma, né? A como sendo os pontos x e y em R2, tais que o y ele é maior ou igual que zero e menor ou igual que f de x, e o x está entre A e B. Então, se a região for desse tipo, se a região for assim, do G, exatamente como está aqui, a área dessa região, A, é exatamente a integral de A, exatamente integral de A até B, f de x dx. Aqui eu não defini a integral de indefinida, né? Aliás, definida, mas, como eu falei, eu não vou fazer isso porque a gente vai perder muito tempo, mas é exatamente usando essa ideia que eu fiz para esse exemplo particular para uma função geral. E aí tem muitas entrelinhas, mas eu não vou entrar nesse mérito nessa aula, porque, assim, é como se fosse uma revisão. Aí, a área dessa região, de regiões desse tipo, é exatamente integral. E aí tem um detalhe, né?
se a função, que é, novamente, nessa integral aqui, né? Essa função aqui, a gente chama de função integrando. Integrando. Aqui, o b é o limite superior, o limite de integração superior. Vou colocar só o limite superior. E aqui inferior, tá? Pode ser também. O limite de integração, enfim. E aí, se a função, isso, lembrando, só essa função só é uma área se essa função que está aqui, ela for maior ou igual que zero. O que significa ela ser maior ou igual que zero? Significa que ela está acima do eixo x, né? Aqui é como se não apareceu, mas aqui é o eixo y e aqui é o eixo x. Se ela estiver acima do eixo x, limitada por A e B, aí vai ser a área. É claro que assim, nem todas as regiões é bonitinha desse jeito aqui, né? Mas define-se a área a priori só para essas regiões e as outras regiões aparecem como consequência dessa definição aqui. Ok? Então, novamente, criou-se a integral de Riemann a priori, a integral, assim, em alguns, é claro que, assim, tem muita coisa aqui que eu não estou dizendo, né? Só estou resumindo para o contexto de vocês. Para calcular esse tipo de área aqui, usando uma técnica parecida que nem essa, de cortar a região, e aí, a partir disso, eu posso definir a área dessas regiões como uma integral de A até B, só que ainda não falei como se calcula, né? Essa integral aqui. Depois que eu falar como se calcula, eu vou falar de outras regiões também, tá? Mas até agora, assim, até agora é só basicamente histórico, viu? Ok? E como é que se calcula, por exemplo, a integral definida, né? Vamos lá, que é o teorema fundamental do cálculo, que é o resultado principal do cálculo integral, né? Você sempre começa com esse resultado, TFC, ou teorema fundamental do cálculo. E aí vai entrar a junção com o conceito da aula anterior, que é o conceito de primitivas, né? Então, o teorema fundamental do cálculo, ele tem duas partes. Primeira, eu vou resumir aqui. Se f é uma primitiva. Ele está bem escrito, detalhado na apostila, viu? Eu vou só resumir aqui. Se f é uma primitiva de f, então, a integral de a até b é o f grande de b menos f grande de a. Ok? Além disso, a segunda parte, que é menos comentada, mas, por exemplo, aliás, a função definida por g de x igual a integral de a até x, f de t dt, é diferenciável ou é derivável, né? E a derivada da g é f de x, tá? São esses dois resultados do teorema fundamental do cálculo. Aliás, eu poderia até colocar três aqui, mas vou por enquanto só com esses dois. Primeiro, que é o talvez o mais comum, que se f é uma primitiva de f pequena, ou seja, se essa f aqui é uma função que quando eu derivo ela, eu obtenho esta aqui, essa integral é calculada dessa forma, é f de b menos f de a. E ainda, se essa função você sabe
que ela é derivável, você pode provar que ela é derivável, e a derivada dela em x é a f aqui em x, tá? Exemplos, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. E aí os exemplos, assim, vão se concentrar nessa propriedade, não é nem propriedade, mas nesse primeiro resultado, né, que é o mais comum. Por exemplo, ó, vamos lá. Calcule a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Que integral é essa aqui, né? Essa integral, eu vou pegar a mesma figura só para não ter que voltar lá. Ela representa essa região aqui, né? Como é que você sabe, como é que você desenha a região que uma integral representa? Primeira coisa, quando você olha para a integral, tem a função integrando, aquilo que eu tenho que fazer, eu desenho o gráfico dessa função, limitado por esses dois valores, o 0 e o 1, ou no caso A e B. Tá vendo? É aquela região inicial. Eu desenhei o gráfico da função y igual a x quadrado, limitado por A e B, caso 0, 1. E aí, como é que eu calculo a integral? Aliás, deixa eu ver se está certo esse enunciado aqui. Exatamente, é uma primitiva, né? Lembrando, como uma função ela tem infinitas primitivas, basta você encontrar uma primitiva e aí acabou. E aí, como é que eu calculo essa integral aqui, né? Por exemplo, qual é a primitiva dessa função aqui, ó? Qual é Aí acho que nós fizemos isso na aula passada, né? A f de x, a primitiva, vai ser o quê? X cubo sobre 3, né? Que é o n mais 1 sobre n mais 1. E aí você pega essa função aqui com 1, né? F de 1 menos o f de 0 e calcula. Quem é o f de 1? É 1/3 menos o f de 0 e aqui vai dar 1/3. Então, essa integral aqui é 1/3. Significa, como ela é maior que zero, né? Como eu falei, a área só é quando a função é maior ou igual que zero. Como ela é maior ou igual que zero, ela representa exatamente a área dessa região aqui. Então, a área dela é 1/3. E aí, 1/3, nós sabemos que é 0,33 infinito, né? E vocês lembram daquela estimativa que foi obtida dividindo aquela região em mil partes, né? Foi obtida uma estimativa muito próxima, ok? 1/3 ele é menor do que isso, e é 0,3, é quase isso aqui, né? Muito parecido. Ok? Isso aqui vocês já sabiam também, né? Calcular integral assim. Pelo menos, não sei se todo mundo já tinha visto no cálculo 1, que acho que já. Pois muito bem, né? Um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui um outro. Vou fazer o contrário, né? Ó. Aqui eu quero calcular a integral de 0 a π de seno de 5x dx. E aí, eu já fiz o gráfico aqui, né? Assim, não necessariamente uma integral vai ser uma área, né? Como eu falei, só se no intervalo de integração, que é esse intervalo aqui, ó,
0 até π, ela for positiva, como é esse caso aqui. E como é que eu calculo essa integral, né? Usando o que nós vimos na aula anterior. Porque a integral, eu vou fazer aqui embaixo. Porque a integral de 0 a π de seno de 5x, e aí o que você tem que fazer? Tem que procurar uma função que quando eu derivo, dá esta daqui, né? Mas nós vimos na aula passada o quê, né? Que a integral indefinida de, se aqui for um alfa, por exemplo, né? Como é que é? É menos 1 sobre alfa, cosseno de alfa x, né? Mais k. E aí eu pego só essa parte aqui, e aí nesse nosso caso, quem é alfa? O alfa é 5, né? Só você comparar essa expressão com essa aqui, ó. E aí fica menos 1/5 cosseno de 5x. Aliás, eu ainda não coloquei a notação. Ou seja, a f, né, que é a primitiva que eu quero, vou colocar ela aqui embaixo. É menos 1/5 cosseno de 5x. Tá? E aí vai ser essa função no π, né? Ou seja, o f de π menos f de 0. Aí quem é o f? Quem é o f de π, né? É menos 1/5 cosseno de 5π menos, que é esse menos que está aqui, ó, no 0, tá? E é só calcular. Quanto vale cosseno de 5π, né? Caso vocês não lembrem, vamos ver aqui. Não fechou. Aqui é o 0, aí π sobre 2, né? Aqui é π, aqui é 3π sobre 2. Aí o 5π, por exemplo, se eu dou uma volta, é 2π, né? Se eu dou duas voltas, 4π. E aí, para ser 5π, eu tenho que andar mais meia volta, né? E aí eu paro aqui. Então, cosseno de 5π é a mesma coisa do cosseno de π, que é menos 1, né? Então, cosseno, isso tudo aqui, ó, é menos 1. Então, fica menos 1. Menos, este menos com menos, eu posso colocar um mais, né? E o cosseno de 0 é 1. Isso aqui tudo vai dar 5 vezes 0, 0. Cosseno de 0 é 1. Então, aqui vai ficar o menos por menos mais, 1/5 mais 1/5. 2/5. Ok? Então, como é que eu calculo a integral definida? Primeiro, eu tenho que saber uma primitiva, ou seja, eu tenho que saber uma função, que quando eu derivo dá esta aqui, e depois aplico o teorema fundamental do cálculo, que é exatamente... O que é o teorema fundamental do cálculo? Essa igualdade aqui, ó. Que me diz que essa integral é aquela primitiva aplicada no limite superior, menos, esse menos aqui sempre tem, a primitiva aplicada no limite inferior. E eu faço cálculo. Sempre é assim. A dificuldade, qual é a dificuldade? É você calcular a primitiva. Que nós não temos aqui, porque é uma daquelas básicas, né? Você não faz nenhum truque especial para obter essa primitiva que está aqui. Só que aí é que entram as técnicas de integração, né? Porque nem toda função vai ser bonitinha desse jeito. Entenderam, né, até agora? Ou estão relembrando? Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem abrir o microfone a hora que vocês quiserem, viu? Sem problema. Não, não, por enquanto tá tranquilo, professor. A gente viu Tranquilo, né? essa parte no finalzinho.
Ótimo. Cálculo 1. O objetivo é só vocês, quem viu, relembrar, e quem tá com a memória mais fraca, também, enfim. Porque também aqui não tá muito difícil, viu? A notação que é usada, que vocês devem relembrar ou não, é que, por exemplo, integral de A até B, né? Como eu falei, isso aqui é f de B menos f de A. E aí tem várias maneiras de escrever, de resumir essa escrita aqui, ó. Os livros, quais são as notações que eles mais usam, né, as mais frequentes? Por exemplo, eu posso escrever f de AB, aliás, f de B menos f de A. Tem muito livro que escreve só, isso aqui ele escreve assim, f de x, e aí põe um traço bem grande, ok? Isso é uma ficou muito... Ou então, tem muito livro que escreve assim, no lugar desse traço ele coloca um colchete, ou então fecha os dois, né? Coloca assim, tá? Então, isso aqui significa que é o f de B menos f de A, isso aqui também significa que é o f de B menos f de A, isso aqui também, e depende muito do livro do autor. Eu vou usar essa primeira que eu acho que é mais comum. Então, isso aqui, por exemplo, né, naquelas duas integrais anteriores, eu poderia ter escrito assim, ó, integral de 0 a 1, de x2 dx, aí eu sei que o x cubo sobre 3 é a primitiva dessa, eu escrevo assim. E aí calculo. No lugar de escrever essa aqui, não, a mesma coisa que ela... Eu escrevo a primitiva. Aqui eu posso botar um parêntese porque tem esse menos. Fica mais bonito. Zero aqui. Tá? Pode escrever dessa forma. Ok. E aí, observe que essas duas regiões aqui, ó, elas se encaixam no contexto da primeira, digamos assim, definição de área, né? Que é uma função que está acima do gráfico, está limitada por dois números, ou duas retas aqui. Aqui não necessariamente, aqui do lado não necessariamente é uma reta, né? Mas existem outras situações em que pode aparecer a área, né? Que situações são essas? Eu coloquei aqui, eu separei por figura, aqui fica melhor de visualizar. Primeiro caso é o seguinte, se a região for abaixo, vou botar aqui caso 2, né? Caso 1 é a primeira definição, né? Caso 2, por exemplo, se a região for abaixo, como é que eu calculo essa área aqui, né? A área da região A. Se, se acima é a região, quando você calcula uma integral que ela está abaixo do eixo x, o resultado vai dar negativo. E aí você coloca um menos, e aí eu obtenho um resultado positivo. Ok? Por quê? Porque a integral vai ser negativa com menos positivo. Caso 3, né? Outra figura aqui. Caso 3 aqui pode estar intercalado, por exemplo, tanto partes acima do eixo x quanto partes abaixo do eixo x. E aqui você tem duas, a região toda é essa aqui, né? São essas três regiões que estão em azul. Aí a área da região A, né, que é o total, o que você pode fazer? As regiões que estão acima, eu somo, e a região que está abaixo, eu subtraio. Então, a área total aqui é a integral
de A até C, porque é esse pedacinho aqui, ó, o primeiro, f de x dx, menos a integral de C até D, que é a região que está no meio, mais a integral de D até B, que é a região que está à direita. Ok? Essa aqui menos a do meio, porque a que está do meio está embaixo. Ou você pode reescrever tudo junto como a integral de A até B de módulo de f de x. Por que módulo, né? Porque quando eu pego o módulo, essa função que está abaixo aqui, ó, ela vai subir, né? Ela vai subir e aí você pode somar tudo e aí fica ok. Mas você, se não quiser mexer com o módulo, é só fazer o que eu estou fazendo aqui, né? Pega as regiões, as que estão acima do gráfico, eu somo e a que está abaixo, eu subtraio. Ok? Num caso mais geral, no caso mais geral, é esse aqui, ó. Aqui. Por exemplo, que eu, não necessariamente as regiões estão acima ou abaixo do eixo X, elas podem estar misturadas, né? Que é porque está tudo acima, mas pode ser que essa região que esteja tanto acima quanto abaixo, e aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar a integral, no caso a área, né? O que, que se faz? A área da região A vai ser a integral de A até B, não é nem o módulo, mas você pega a função que está acima, menos a função que está abaixo. E aí calcula. Ok? Podem ser que eu, pode ser que ocorra que as funções também se intercalem, né? Por exemplo, eu pego a f, vamos supor que a f está assim, e a g, que é a verde, ela é assim. E aí o que, que você faz? Você divide em duas. Nesse caso aqui, eu pego a f, eu pego a f menos a g, somo com esse outro, mas eu pego o contrário, eu pego g menos f, tá? E aí somo o resultado. Então, vou fazer um exemplo desse aqui. Eu vou fazer desse caso mais geral, né? Que aí já pega tudo. Aliás, antes disso, eu vou fazer esse exemplo aqui que é bem simples, só para ilustrar uma coisa, né? Eu quero calcular a integral de menos 1 a 1 de x cubo dx, né? E aí, por exemplo, se eu for desenhar desenhar a região que essa integral representa, eu obtenho isso aqui, ó. E tem esse gráfico aqui. Esses gráficos vocês podem fazer tudo no GeoGebra, viu? Quem tem dificuldade de fazer gráfico, vocês podem fazer no GeoGebra sem problema. Tá? E como eu quero de menos 1 a 1, ó, a região que eu quero é essa aqui, né? Porque eu estou pegando de menos 1 a 1. Aí aqui eu só peguei esse aqui e pintei mais bonitinho para ficar assim. Aí, por exemplo, se eu quero calcular essa integral normal, né? Vamos lá calcular ela. Aí eu sei que a primitiva dela é x4 sobre 4, né?
E aí vai ser de menos 1 a 1. Calculando vai ser essa função no 1, né? Vai ficar 1 quarto, menos a função no menos 1, que é menos 1, tá? E aqui vai dar 0, né? E aí, você pode pensar, como essa é uma integral e tudo mais, ela representa uma área. E aí, não necessariamente, né? Quando eu integro, como eu falei, ela só representa a área se a função for positiva em toda a região onde eu estou integrando. Só que nessa região aqui, por exemplo, esse lado esquerdo, ela é negativa, né? Então, se eu quisesse calcular a área dessa região, o que, que eu teria que fazer? Pelo que a gente viu, né? A área já seria diferente. Eu pego a integral que está aqui está abaixo, eu tenho que colocar ela negativa, né? Então, seria menos a integral de menos 1 a 0, aí mais a integral que está acima do eixo x. E aí vamos calcular isso aqui, né? Mesma coisa, x4 sobre 4. Aí essa daqui vai dar menos mais aqui 1 quarto, né? E aqui, com este menos aqui, não, eu calculei aqui errado. É no zero primeiro. É no zero primeiro, então no zero vai ficar assim. Menos, aí sim. Esse menos aqui é o da fórmula, né? E que vai dar 1 quarto, que é essa no 1. 1 quarto menos ela no zero. Aí sim, né? Essa aqui vai zerar. E aí esse menos com esse menos aqui. Não, perdão. Aqui tá faltando 1 quarto. É esse menos com outro menos de fora, né? Aqui. Aqui vai dar menos 1 quarto. Menos 1 elevado a 1 quarto vai dar 1. Aí esse menos com menos é que vai dar mais. É por isso que não zera, né? Aí vai ficar 1 quarto. Que é 2 quartos, que é 1 meio, né? Ok? Então a diferença aqui, ó, do cálculo dessa que está em azul para esse outro aqui de cima, é que você está pegando simplesmente esse valor aqui menos esse valor. Aí dá zero. Nesse caso, não. Você está pegando o de cima menos o valor, né? Por isso que um menos vai cancelar. E aí vai dar o valor da área, que é dessas duas aqui. Mas se você calcular a integral direto, vai zerar. Ok? Então, tem uma diferença. Ficou claro, né? E aí, professor, aí pode. Hum, Eu posso só calcular um e multiplicar por dois, né? pode. É interessante essa pergunta. Se você perceber que a região é simétrica, deixa eu mexer aqui. Se você perceber que a região é simétrica, você pode fazer isso. E não só aqui, né? Tem N situações que você pode fazer isso. Só não precisa provar, não, né? Geralmente percebe que essa região aqui tem a mesma área que essa, eu calculo qualquer uma das duas e multiplico por 2. Por exemplo, né? Se eu quiser calcular a área de um círculo, tá aqui, né? Eu calculo a região de um quadrante aqui, multiplico por 4. E aí eu vou obter as outras, né? Ok. Assim, tem outra coisa que... tá, tem propriedade e tudo mais.
Ah, tá. Pronto, propriedades. Tá tentando lembrar o que tem que falar. Tem muitas propriedades da integral, e é sempre bom vocês terem elas em mente, né? Eu disse que ia fazer um exemplo desses dois, mas não precisa não, vou fazer não. Só para revisar mesmo. Mas na aula de exercício também eu posso fazer. Mas não é nada de absurdo não, viu? As propriedades aqui, eu vou fazer isso depois a gente volta para propriedades. E é bom vocês terem elas em mente, porque elas podem ser muito úteis, né? Então a primeira, que eu acho que é de A até A, né? A é assim, né? Eu vou só resumir aqui o que está na apostila, né? Integral de A até B é o seguinte: se você trocar os limites de integração, você troca o sinal da integral aqui. Então fica assim, tá? Integral de A até B é menos a integral de B até A. Às vezes é bem útil isso aqui. Segunda, vocês estão ouvindo esse barulho, né? Um barulhozinho de serra. Então, o pessoal tá fazendo uma laje aqui, aí estão cortando aqueles ferros lá. O vizinho aqui. Onde é que eu tava? Aqui. Ó, por exemplo, a integral de A até A, se os limites de integração superior e inferior forem iguais, é de A até A. A integral sempre dá zero. Assim, essa aqui você pode interpretar o seguinte, né? Só para ter mais ou menos uma noção de... todas essas propriedades a rigor, prova-se usando a definição formal de integral de Riemann, mas eu vou só citar mesmo. Por exemplo, a integral de A até B, você pode imaginar assim, né? Vamos supor que ela é uma área. Essa aqui, imagina que a base, ela é zero, né? Digamos assim, não tem tamanho, né? Então, se você fosse olhar essa integral, ela seria só um risco, a região, né? Que é como se esse B, ele e o A, eles fossem uma coisa só. Aí você junta e esmagasse, né? Esmagasse essa região, vai ficar só esse risco. E a área dela é zero, porque seria base, digamos assim, entre aspas, base vezes a altura, e a base é zero, então por isso que ele dá zero. Só para uma ideia geométrica do que é aquilo ali. Terceira. Essa aqui eu não vou fazer. Essa terceira aqui eu não vou fazer aqui não, mas porque é muito bobinha. Eu vou colocar logo a integral da soma, soma das integrais, né? Tanto soma quanto subtração, viu? Vou colocar logo os dois juntos, para resumir. É sempre útil, né? Essa daqui. Uma outra útil aqui é quando a constante sai, que eu já falei que vale também para integral indefinida, né? Se eu tenho uma constante aqui, K, essa constante pode sair. Ok? Isso aqui também é sempre útil. Sim, tem um aqui que aparece pouco, mas ela é bem útil. É o seguinte, se o C se é um número que está entre A e B, né? Então, acho que é só isso, né? Tem outras coisas, mas eu vou sempre resumir. Se você está entre A e B, então a integral de A até B é igual a integral de A até C dx mais a integral de C até B
E essa aqui é interessante porque você pode... Fica mais fácil entender ela geometricamente, né? Por exemplo, deixa eu pegar uma figura aqui, ó. Eu vou pegar essa aqui para mudar um pouco. Vamos supor que eu estou querendo calcular a área dessa região aqui. Ok? Aí, aqui, é claro que aqui não precisa fazer o que eu vou fazer, mas só para ilustrar. O A é esse ponto aqui, é o 1, né? O B é esse aqui. E aí, o que eu estou dizendo? Se eu pegar um C que está no meio, aqui, ó, pega um C que está entre os dois, aqui, eu posso dividir a região em duas. Aí eu calculo essa integral aqui, ó, e calculo essa aqui, né? Aí essa de vermelho aqui é a integral de A até C da função. Essa integral aqui é a integral de C até B da função. E aí o que eu faço? O resultado total, que é a integral de A até B, é a soma das duas. É o que aquela propriedade está dizendo. Eu posso dividir no meio, não necessariamente no meio, né? Posso dividir em duas, calcular elas separado e depois somar. Ok? Acho que fica mais claro assim, né? Quando você vê na figura, pega ela, divide, e aí é o seguinte, por que que isso aqui é tão relevante? Porque em determinados exemplos, como você divide, a escolha da divisão pode te ajudar a resolver o problema ou não. Tem escolhas que são mais, digamos assim, inteligentes, né, que você escolhe de uma forma conveniente, que a divisão da região, que às vezes é um pouco complicada, vai ajudar você a resolver o problema, ok? E aí resolve e dividir em duas integrais, certo? E depende muito do contexto do problema. Mas o fato que essa propriedade aqui, que é desse jeito, né? Se você está entre, geometricamente, acho que fica mais fácil de entender dessa forma. Eu pego um C que está lá, e divido em duas regiões que eu integro e a soma das duas. E aqui não necessariamente serão duas. Eu posso dividir em mais de uma, aliás, mais de duas, né? Posso pegar um outro ponto aqui no meio, sei lá, aqui, e dividir do jeito, de forma conveniente, né? Ficou claro, né? Deixa eu ver se tem um outro aqui que seja mais relevante. Ah, tem essas duas finais aqui. Eu vou escrevê-las. É 7 e 8, né? 7 e 8 que você pode resumir em uma só, mas eu vou colocar, no caso aqui, 6 e 7, né? É que se a f é maior ou igual que zero, x no intervalo AB, então a integral também será maior ou igual que zero. E a sétima é que se uma função é maior do que uma outra, no intervalo de integração, as integrais também seguem a mesma ordem, né? A integral da f vai ser maior que a integral da g. Ok? Basicamente é isso. Tem outras propriedades, mas essas aqui são as mais úteis, talvez. São as principais, né?
Qualquer outra necessária eu comento quando for necessário. Ok? Talvez essa 5 seja mais sutil, né? Mas acho que essa explicação aqui esclarece muita coisa. Aí agora exemplo, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ah, não, tem uma última coisa que eu devo falar. É o seguinte. E aí eu posso até colocar como oitavo aqui, que não tem na apostila, mas é só para ajudar vocês. Vocês lembram que lá naquela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, né? Ele diz assim, eu vou escrever aqui rapidinho, depois eu apago. Se a g é dessa forma, ela é derivável e a derivada da g é f. Tá? Aí, se aqui no lugar dessa x for uma outra função, é essa propriedade que eu quero colocar. Que vocês podem usar como propriedade, mas é uma consequência do teorema fundamental do cálculo, né? Mas vocês podem usar, que é o que eu deveria ter feito no semestre passado, que ajudaria muito. Por exemplo, se a g é de a até e o limite superior é uma outra função, h de x, então a derivada da g, você pode também como ver isso aqui como teorema fundamental do cálculo, parte 2, né? Parte 3, talvez. É assim. H, isso. Ok? Só relembrando, quando aqui era x, né? Aí aqui era x e aqui era 1, né? Não tinha. E aí você deriva dessa forma. Por exemplo, né? Só para a gente ilustrar isso aqui. Por exemplo, derive as funções, né? Derive. Aí A, vou pegar, deixa eu pegar uma que tá aqui. Ah, aqui, ó. E a letra B eu vou colocar esse segundo caso. Digamos assim, o raciocínio mais óbvio que geralmente que é para você ter, é o seguinte, se eu quero derivar essa função aqui, essa primeira, integral de 1 a x de 1 sobre t ao cubo mais 1, o que eu faço? Eu integro, eu acho que é o primeiro raciocínio de todo mundo, integrar primeiro e depois a expressão que vai aparecer vai ser uma expressão que vai ficar em função desse x aqui, correto? E aí depois eu derivo essa expressão. Mas como você... Isso sem o teorema fundamental do cálculo. Mas, assim, como teorema fundamental do cálculo, você não precisa fazer isso, até porque essa expressão acho que não dá nem para integrar no geral. A ideia é usar o teorema direto. Porque pelo teorema de imediato, se aqui em cima é x, e aqui é um número, né? Ali é o número a derivada dá essa expressão aqui, que é o integrando, em função de x. Ou seja, já é imediato do teorema que isso aqui, só o teorema fundamental do cálculo 2, né? Ok? Já de cara. E aí, no segundo caso, aqui não é linha, viu? Aqui é 100. No segundo caso,
Se eu quiser derivar, eu só aquela propriedade ali, que, assim, você pode provar essa propriedade 8 aqui a partir do Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2. Mas eu vou colocar para vocês como propriedade, porque é só uma revisão mesmo. Aí como é que ficaria? Ficaria essa função, é só eu olhar e comparar aqui, ó. Essa função, a derivada dela, aplicado no H, lembrando que o H é essa aqui, né? Vezes a derivada da H. Então, eu derivo essa função aqui, ó. Como é que... Primeiro tem que derivar ela, né? Acho que fica melhor. Eu vou chamar de f de t. É isso aqui mesmo. É pelo teorema fundamental do cálculo, blá, blá, blá. Não, perdão, aqui não tem esse f' não, viu? Desculpem aqui. É só assim. Porque como é que é a prova, né? Deixa eu só me lembrar aqui. Que é um f grande menos f, só para confirmar. Aí eu derivo isso aqui, vai ficar vezes h, ali dá zero, e aqui a f. É isso aqui mesmo, viu? Não tem a derivada aqui, não. E aí, usando esse resultado aqui, que agora aqui está correto, né? Eu pego a função f, que é só essa expressão que está aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Pego a f que está aqui. E o resultado vai ser o quê? De cara, né? G', vai ser a f aplicada na função que é o limite superior. Então vai ficar tangente vezes a derivada da tangente. Não. Vezes a derivada da tangente. Aqui, que é a função h, né? Aqui. A derivada da tangente é secante ao quadrado, né? É assim que se deriva esse tipo de função, né? Aqui. É assim que se deriva. Se, por exemplo, e aqui é óbvio que as funções não serão todas assim. Por exemplo, se essa função h estivesse aqui embaixo, aí o que você usaria? Você usaria a propriedade, aquela que troca de sinal, né? Por exemplo, se tivesse uma letra C dessa forma, se fosse assim, né? Integral de zero, de tangente. Assim. Aí você primeiro transformaria do jeito que você quer, assim. Ok? Usaria aquela propriedade. E aí derivaria esta de acordo com aquela relação. Não é difícil entender isso aqui não, viu? Vocês estão entendendo, né? Então, aquela segunda parte serve para derivar esse tipo de função. Ok, propriedades. Acho que é isso, né? Ah, eu já juntei nessa aula tanto essa primeira parte aqui, quanto essa segunda, que é só como uma revisão mesmo, tem muita coisa aqui. Tem um outro tipo de cálculo de área, que é quando troca-se os eixos, x pelo y. Eu acho que eu vou gravar uma aula separada. Ok? Alguma pergunta? Por enquanto, acho que não, professor. Acho que não, né? Todo mundo está entendendo, eu espero. Ou pelo menos não estão ficando tão confusos. Acho que tá bom, né? Como eu falei, as aulas não serão muito grandes, não, porque fica muito ruim o vídeo de. Acho que 1h20 é um tempo razoável. Ok? Então acho que é isso. Ah, tinha outra.
Sim, não, é só isso mesmo. Então, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail, viu? Qualquer coisa. Aí é o seguinte, amanhã, como eu falei que toda vez eu vou gravar uma aula, talvez eu grave mais de uma, duas ou três, para cumprir, digamos assim, terminar a revisão, que, que é importante nós termos. E aí na segunda eu começo com a integração por partes, na segunda não, na terça, que é a ementa de vocês, viu? Mas eu acho que talvez eu grave 2 ou 3 vídeos menores, né? De 40 minutos, para terminar a revisão, e aí na terça a gente volta com a integração por partes, que é a ementa de vocês. Ok? E aí, se a gravação, deixa eu interromper, se a gravação